Em você, abra sua Bíblia, vamos ao livro de Josué, no capítulo 3, e vamos estar lendo a partir do verso 1 até o verso 5. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Nós sabemos que é importante a palavra de Deus. Nesta passagem, podemos observar, querido, querida, que Josué estava no segundo teste da sua liderança. E é importante, podemos ver que Josué foi para ele foi um dos maiores desafios que ele poderia enfrentar naquele dia. Mas o que é importante é que antes Deus fala para Josué dizendo: de hoje em diante eu te exaltarei, eu te estabelecerei como um líder diante do meu povo, e todos verão que eu estou contigo. Quando Deus engrandece um homem, ele deve reconhecer sua pequenez. Ele deve reconhecer que quem o exaltou foi Deus, não foi ele mesmo. Aí está o grande desafio. E o povo vai. Quando finalmente o povo de Deus entrou na terra prometida, não houve nenhuma dúvida da parte tanto daqueles que ouviam, quanto da parte daqueles que participaram da bênção de Deus, não é? Deus estava com eles. Josué tomou todos os cuidados para se certificar de que o povo reconhecesse isto. Por isso ele mandou que o povo construísse, deixassem memoriais, para que as gerações vindouras pudessem ver e dizer: Deus esteve com os meus antepassados, Deus esteve com os meus pais. Quando vamos lá a Juízes, nós podemos ver que isso foi tão verdade que quando Gideão estava malhando trigo no lagar, a Bíblia mostra-nos que Gideão, ele estava ali, e quando o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: se eu sou um varão valoroso, se Deus está conosco, aonde estão as promessas que falaram os nossos pais? Veja que o memorial foi passado, as bênçãos, o cumprimento das promessas foram passadas de geração a geração. O povo não podia esquecer. Josué toma atitude. A Bíblia diz que Josué levantou-se, pois, de madrugada. É uma característica de um bom líder, que primeiro ele vai à frente, primeiro ele vai adiante. Ele levantou-se, partiu de Sitim, e vieram, tanto ele como o povo, ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e passaram antes
a Bíblia diz, e ali antes que passassem, sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial. E a Bíblia diz, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor. Isto é muito forte. Eles levavam a arca do concerto do Senhor. Ele disse: quando ouvirdes a arca do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Este verso tem muito a ver com a nossa vida espiritual. Josué falou na arca do concerto. E o que era a arca do concerto? A arca do concerto era o tesouro mais sagrado do povo de Israel, do povo de Deus. Era um símbolo da presença de Deus. Aleluia. Ele disse ao povo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Eles tinham que seguir a arca, e a arca é o símbolo da presença de Deus. A arca era uma caixa retangular, era dourada, e com 2 querubins, 2 anjos, a figura de 2 anjos, um estava diante do outro, sobre a tampa que era o propiciatório. Era lindo demais. E dentro da arca estavam os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos que Moisés recebera de Deus. Estava um pote ou um jarro com maná, aleluia, o pão que Deus enviara milagrosamente do céu para o povo. Naquele período, quando estavam peregrinando no deserto. O nosso Deus é um Deus que ainda hoje dá mandamentos, envia maná, envia pão do céu, na peregrinação do deserto, aleluia. E ainda dentro desta arca do concerto, a arca da aliança em outras versões, tinha a vara de Arão, que é o símbolo da autoridade do sacerdote. Segundo a lei de Deus, somente os levitas podiam carregar a arca. E é interessante, eu não vou ler pelo tempo, mas se você ler Êxodo 37, de 1 a 9, está ali a ordenança de Deus para a construção da arca do concerto, lá feita e era colocada no cômodo, no recôndito mais sagrado do santuário, no Santo dos Santos. Oh, glória a Deus! Josué disse ao povo: siga a arca. E hoje nós podemos lhe dizer: siga as leis de Deus, siga a palavra de Deus, siga o concerto de Deus, obedeça o que Deus tem para você. A Bíblia diz lá no Salmo 119 e o verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim como a arca do concerto, a arca, aleluia, do pacto estava num lugar, no cômodo mais sagrado, no mais profundo lugar do santuário, no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava, que a palavra de Deus
habite, como disse Paulo, profundamente e abundantemente nas nossas vidas, para que possamos passar nos testes do deserto, para que possamos atravessar o Jordão da vida. Jordão é símbolo de dificuldade, águas muitas vezes transbordantes é símbolo de tribulação, mas se a arca do concerto vai na frente, símbolo da presença de Deus, se você e eu seguimos a arca, seguimos a presença de Deus, não saímos da presença dele, seguramente o nosso Jordão, por mais transbordante que esteja, ele vai se abrir e nós iremos passar. Aí o verso 4 diz: haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 12.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. São testes. O homem de Deus, Josué, estava também sendo testado com o povo estava sendo testado na sua obediência, em seguir a arca, em seguir a presença e o comando de Deus através de Josué, mas Josué também estava sendo testado como um líder, e um dos maiores desafios que os líderes enfrentam é o de substituírem a si mesmos, treinando outras pessoas para que se tornem líderes. E Josué já tinha passado por isso com Moisés, agora ele estava também treinando os seus. Que coisa bonita, quando vemos que no verso 5, que ele diz o seguinte, no verso 4, no finalzinho, ele diz: porque por este caminho nunca passaste antes. Quantos caminhos Deus permite que passemos, que nunca passamos antes. Às vezes nos assustamos, às vezes queremos recuar, às vezes queremos entrar em cavernas, às vezes queremos desistir, mas é o novo de Deus na sua vida, em frente. Às vezes este novo de Deus, este caminho que nunca passamos antes, é um caminho que Deus traçou para nós. E às vezes neste caminho que nunca passamos, vem dores, vem sofrimento, vem tribulação, como símbolo do Jordão. A Bíblia diz que Josué partiu de madrugada, vieram até o Jordão, ele e os filhos de Israel, e não passaram logo o Jordão. Eles pousaram ali antes que passassem, porque Deus queria mostrar o novo. Olha, Deus te mostrará o novo. A Bíblia diz lá aos Hebreus que o nosso sumo e eterno sacerdote, ele, nosso sumo e eterno sacerdote, ele nos consagrou um novo, aleluia, e vivo caminho, que o ímpio, o impuro, o sujo, o pecador não pode passar por ele, mas só os caminhantes. Aleluia. Você é um caminhante. Você já passou do reino das trevas e está sentado no reino da luz. E agora você está com a promessa. E então chegou o Jordão, que é um novo teste. É um caminho que você nunca passou. Às vezes é um caminho de um diagnóstico terrível que você jamais pensou em passar. Talvez seja uma prova
que você jamais pensou, nunca imaginou em passar. Estava tudo certinho na sua vida, o mar estava calmo, o Jordão não estava cheio, e você parou, porque a presença de Deus lhe fez parar. A orientação de Deus não lhe mandou avançar e disse: fique aqui, espere aqui, pouse aqui, descansem aqui, antes de passar o novo, que tem algo que você nunca passou. Às vezes são enfermidades, como dizia, às vezes são calúnias, às vezes são provações, necessidades, como a de Jó, que foi perdas e perda total de tudo que ele tinha, até do que mais doeu seu coração, dos seus 10 filhos. Jó começou a entrar no caminho que ele nunca passou antes, e ele foi caminhando com Deus. Não podemos, ainda que não conhecemos. Moisés disse: Senhor, eu estou querendo ficar perdido, me dá um mapa, me mostre o caminho, me diga como fazer. Primeiro ele pediu: me mostre o seu caminho. Deus mostrou: não se preocupe, a minha presença irá com você, e haverá descanso, haverá paz, haverá gozo. Aleluia. E Deus mostrou. Agora com Josué, diz: a vez de ir, porquanto por este caminho que nunca passaste antes. Você já ouviu alguém dizer para você: olha, eu jamais pensei que nunca passaria pela situação que estou passando, jamais pensei. Muitas vezes pessoas, pais, já ouvi de um pai com as lágrimas dos olhos, ou os pais dizerem: eu nunca pensei de sepultar meu filho, eu esperei que meu filho me sepultasse. São caminhos que nunca passaste antes. Mas o Salmo 23 e o verso 4 nos diz o seguinte: que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A arca que representa a presença de Deus está com você. E para concluirmos, passe pelo caminho que você não conhece. É importante conquistar algo. É muito bom conquistarmos algo da parte de Deus, mas a importância da conquista depende da sua pureza. A importância da conquista depende da sua fidelidade. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Oh, queridos, antes de entrar à terra prometida, os israelitas tiveram que realizar uma cerimônia de purificação. Isto era feito frequentemente antes de oferecer sacrifício. E neste caso, antes de testemunhar um grande ato de Deus. Você quer ver coisas grandes de Deus? Você quer testemunhar atos grandes de Deus? Santifique-se. Cuidado. A lei de Deus afirmava que uma pessoa poderia se tornar impura por muitas razões. Quando lemos lá em Levítico, não é verdade, as leis, aí mostra
muitas vezes ali naquela cultura e na exigência de Deus, a pessoa se tornava impura por comer determinados alimentos. Está lá em Levítico 1:11, se você ler, está escrito, até mesmo havia a purificação para a mulher depois de dar luz a um filho, está no capítulo 12, e aí vai, ao lidar com doenças, também tinha a lei cerimonial, e ao tocar no corpo de um morto, de um defunto, e Deus usava aqueles variados sinais exteriores de impureza para mostrar a impureza de uma pessoa, a impureza interior, que é o resultado do pecado. A cerimônia da purificação retratava a importância de uma pessoa se aproximar de Deus com um coração puro. A Bíblia diz lá aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 14: segui a paz com todos. Quer ver milagres? Quer ver Deus fazer coisas grandes? Depois que você passar por onde nunca passou, depois que você se santificar, Deus fará coisas grandes. E temos que nos santificar, sem pureza e santificação de valores eternos, não podemos receber o novo de Deus. Abra mão dos valores do mundo e abrace os valores eternos. Lá em 1 de Pedro 3:5 está escrito, lá em 1 Tessalonicenses também, capítulo 1 e o capítulo 4 e o verso 3, que é do agrado do Senhor a vossa santificação. Jesus orando por nós na oração sacerdotal, ele disse tão bonito, orando, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando buscamos uma vida de santidade, amamos, perdoamos, passamos por processos e testes de Deus, mas tem uma coisa: receberemos dele a recompensa. Busque a santificação. E é lindo que não vamos seguir porque a hora não dá, mas podemos seguir comentando. Eu só vou ler até o verso 23 do verso Josué, no capítulo 4, nos diz o seguinte. É tão bonito a palavra de Deus que a gente para e não sabe como fazer para continuar. O capítulo 3, versos do 6 em diante, diz: falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. Era uma passeata belíssima. A presença de Deus estava simbolizada na arca. Quando você anda, a presença de Deus vai com você. Aonde você entra, nos ambientes que você entra, a presença de Deus pode ir com você. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o povo, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Glória a Deus. Pois tu ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão, que bom é obedecer a voz de Deus.
Meu filho, minha filha, obedeça a voz de Deus, não ande pelos seus caprichos, nem pelo que os seus olhos carnais veem, mas vejam que Josué, ele instruiu o povo como Deus lhe instruiu, mandou o povo santificar-se, verso 5, disse que o povo estava no caminho que nunca eles haviam passado antes, novo teste de Deus. Tem pessoas que não suportam os testes de Deus e diz: eu vou buscar o meu próprio caminho. Aí, querido, a proteção de Deus vai embora. Mas que nesta manhã diga ao Senhor: eu me santificarei. Eu sei que virá caminhos novos que eu nunca passei, mas se a tua presença for comigo, disse Moisés. Moisés sabia o que era a presença. Ele disse: olha, Deus, se a tua presença não for comigo, eu não vou arredar o pé daqui. Aí Deus disse a Moisés: filho, não se preocupe, é um novo caminho, você não conhece, mas eu seguirei de perto, a minha presença irá contigo e te dará descanso. Ei, sente a presença dele contigo, e esta agitação, este medo, esta vontade de voar sem ter asas, não é? Vai amenizar, vai arrefecer, e você ficará com o pé no chão e dirá: Deus, eu levanto a planta do meu pé quando a arca for levantada, que é a tua presença. Depois continuaremos. Amém.